Grande Luca, fumo, meu amigo, fumo. Fumo e uma arbitragem pavorosa de Wagner Magalhães. Vamos falar agora De dessa novo, né? derrota. Exatamente, né? Vamos lá, né? Derrota do Fortaleza fora de casa contra um Palmeiras. O jogo já era muito complicado. Fortaleza, numa sequência insana de jogos, né? Viagens envolvidas, pegando o quarto adversário seguido, em que o adversário tem um dia de descanso a mais. E esse adversário de hoje era simplesmente o Palmeiras. E o Fortaleza, né? Ainda tendo jogadores, né? Com lesões, o Galhardo com pubalgia, até está voltando para Fortaleza, né? Porque, enfim, não vai ter condições de jogar contra o América Mineiro, vai possivelmente precisar de mais dias. O Moisés estava voltando, o Lucero fazendo seu segundo jogo. Então, muita coisa inserida para esse jogo, um jogo que seria muito complicado. A gente tinha citado na segunda-feira, Luca, no Pod Raiz, que era ainda o adversário mais complicado. E eu tinha dito que tinha duas situações que eu considerava limite desse jogo. Seja o Fortaleza, mesmo se vencesse, que seria obviamente um resultado absurdo, por 2 gols de diferença do Palmeiras, para mim não estava resolvido. Era um excelente resultado, um 2-0, se vencesse lá em São Paulo. E se perdesse também por 2 gols de diferença, eu acho que ainda teria jogo. Teria jogo. Aconteceu o 3-0, né? Começa, e aí eu acho que é o primeiro ponto, né? Eu acho que, queira ou não, a partida ela é um pouco ditada por essa questão inicial do jogo, né? Em um lance de uma penalidade marcada em cima do Rony, né? Uma disputa de bola ali com o Caio, né? Que na verdade, assim, para mim foi bem claro um erro de arbitragem e que o VAR também não interferiu. Uma penalidade marcada em que o Veiga abre o placar e que muda esse panorama. Então, vamos logo tirar esse elefante da sala, né? Vamos logo tratar dessa questão da arbitragem, que vem muito mal, Luca, a gente vem falando isso em várias lives, mas que deixou confortável o Palmeiras, que já era favorito, a situação ficou mais tranquila, né, para a equipe alviverde, com essa penalidade marcada logo no início. Muito boa noite. Boa noite, Thiago, a todo mundo que tá assistindo a gente. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu consegui assistir o primeiro tempo com muita tranquilidade, o segundo eu assisti depois, né? Eu tava dando aula na hora do segundo tempo. E eu não vou mentir pra você, cara. Eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar no pós-jogo? Porque o que eu posso falar mesmo do jogo a gente falou algumas vezes da questão psicológica do Fortaleza, que em alguns momentos não foi das melhores, né? Quando saiu atrás do placar. E, cara, eu vi hoje um time nervoso, assustado, é, porque é muito difícil, né, cara, você jogar contra o Palmeiras, que na minha opinião é o melhor time que o Fortaleza pegou até aqui, e vai ser o melhor time que o Fortaleza vai pegar toda a temporada, é o Palmeiras, vencendo há 3 anos, né, desde 2020, o melhor time por essas bandas em todo o continente é o Palmeiras, do Abel Ferreira. E o Fortaleza ele tem algumas coisas ali problemáticas. O Fortaleza jogou muito mais que o Palmeiras. O Fortaleza vem na sequência de jogos muito mais insana, de viagem muito mais insanas que o Palmeiras. O Fortaleza não tem um elenco tão enxuto assim. O Palmeiras tem até, pelo investimento que tem, um elenco até mais enxuto, se a gente comparar dentro de investimentos, tá? Claro que o elenco do Palmeiras é bem melhor, mas pelo que os dois têm investimento, não é assim uma coisa assombrosa se a gente for olhar. Não é, a gente não tá falando do Palmeiras da Parmalat, né? A gente tá falando do Palmeiras, que é um time de jogadores muito bons, mas não tem nenhum extra classe a nível de a gente estar dizendo esse cara jogaria em muitos times da Europa, como a gente teve em outros momentos do Palmeiras, né? E tudo isso vai a ruínas, Thiago, quando com 7 minutos de jogo acontece aquele pênalti. Eu acho que não é o problema ser só o pênalti, a forma que o pênalti é marcado. Eu acho que aquilo ali mexeu muito com o Fortaleza, que já vinha sendo pressionado. Normal o time da casa pressionar, tá em cima, especialmente o Palmeiras. E, cara, com 7 minutos, você sofre um pênalti daquele jeito, daquela forma. Eu acho que se até fosse um pênalti normal de jogo, um jogador chegando atrasado mesmo, talvez eu acho que o impacto não tivesse sido tão grande. Sabe, Thiago? Eu acho que o impacto não teria sido tão grande. E
é muito complicado, cara, porque a gente tá cansado de falar sobre isso aqui. A gente falou sobre isso aqui sábado e domingo. Porque a gente que trabalha com o futebol nordestino, que a gente que torce para clube nordestino, a gente sofre graves agressões, né? Como o lance de hoje, como o que aconteceu com o Bahia no sábado. A gente sofre essas graves agressões e a gente sofre as mini agressões também, né? Eu acho que as mini agressões são até as que dói mais, na minha opinião, sabe, Thiago? Porque estaria a transmissão inteira falando o jogo inteiro se o pênalti do Carlos Alexandre, que o Carlos Alexandre fez, que não foi pênalti, tivesse sido feito, por exemplo, pelo Gabriel Menino em cima do Romarinho. A gente teria ouvido 90 minutos de jogo. Isso é uma microagressão. Quando a transmissão trata o Fortaleza, trata o América de Natal, trata o Santa Cruz, trata o CSA do jogo com um time grande, como se fosse um time argentino. Eu sinto muito dizer a qualquer torcedor que pense que o Fortaleza um dia vai ser um time nacional. Porque o Bahia, bicampeão brasileiro, não é considerado um clube nacional. A gente está falando de um clube que foi para 4 finais de Campeonato Brasileiro, o primeiro campeão nacional, um dos 12 clubes, um dos 13 clubes com maior participação de Série A, 4 Libertadores nas costas, e não é considerado um time nacional. É considerado o grande do Nordeste, mas não é considerado um grande nacional. A gente tem que pensar grande, mas sempre vai ter aquela questão de olharem para a gente e dizer um clube do Nordeste. Isso é muito claro. Eu peço desculpas pelo barulho, é porque meus gatos estão com a caixa e estão aqui enchendo o saco. Não, acho que não tá nem dando para ouvir, Nem não. tá aparecendo. É que para mim, eu ouço aí, fica meio que atrapalhando o pensamento. Mas tá de boa, tá de boa. E hoje é mais uma coisa dessas, né? Ficou até difícil eu analisar os olhos como jornalista, como comentarista, depois daquilo. Porque deu um banho de água fria naquele momento, cara. Foi um banho de água fria. Eu olhei aquele lance e eu só continuei assistindo o jogo que eu disse, pô, cara, eu tenho que fazer o pós-jogo, eu tenho que assistir o jogo, mas acabou. Aqui acabou. O Fortaleza não volta disso. Foi o meu pensamento. E dentro das mini e macroagressões que a gente sofre sempre, de nunca darem para a gente as mesmas chances, nunca darem para a gente as mesmas discussões, de todo o colonialismo que a gente sofreu midiático nos últimos 80, 90 anos por rádio, internet, televisão, mesmo com todas as questões e dificuldades que a gente sobrevive aqui, quando a gente ousa minimamente fazer frente, a gente ainda tem que conviver com os erros de arbitragem. E, curiosamente, os erros de arbitragem são sempre contra a gente. Sempre erram contra a gente. Eu acho que a única vez que eu vi um time do Nordeste ser beneficiado numa final, num jogo decisivo, foi o Sport em 2008. E por tudo que o Sport também já sofreu em primeira divisão e derivados, e o Corinthians recebeu, eu acho até justo. Cara, ouvir a narração daquele jogo ali é uma surrealidade para mim. Da mesma forma que para mim é surreal, às vezes, ver os gols de Fortaleza e Palmeiras em 2005, a narração do Galvão, e o Galvão narra o gol do Fortaleza como se fosse a Argentina empatando o jogo contra o Brasil. E é muito difícil, eu não vou saber aqui te dizer, Thiago, se o time jogou bem, porque o Fortaleza não entrou no jogo, não teve jogo para o Fortaleza. Teve 7 minutos, acabou. E aí o Palmeiras esteve totalmente confortável, da maneira que ele mais está, o Fortaleza nervoso, acabou, o jogo acabou ali. O jogo acabou ali, acabou, não tinha mais Fortaleza naquele jogo. O Fortaleza, ele realmente, dificilmente ele ia passar do Palmeiras, a gente sabia disso, era muito difícil. Mas não precisava ser assim, né? Não precisava ser dessa forma. Então, a gente hoje, acho que só fica uma questão de decepção mesmo. A gente comentou sobre isso no domingo, né? Sobre a questão das arbitragens, no momento que
mais a gente está aí num problema de investigações e tudo mais, as arbitragens elas parecem que pioram. No meio que a gente está mais crítico de desconfiança dentro do futebol, dentro do Brasil, e da idoneidade do jogo, parece que ela piora. Os erros são mais grosseiros, mais grotescos. E, curiosamente, sempre para beneficiar dois pares de mão, né? Um par de mãos de clubes, né? Luca, só acrescentar uma coisa a mais, né? A gente teve também a fala do Seneme, que obviamente teve muita crítica no final de semana, ali, e ele só conseguiu reconhecer um erro, né? Que foi a expulsão do Canu, né? Dizendo, não, aí eu acho que nessa aí foi muito exagerada. Assim, é muito bizarro imaginar, porque uma coisa que eu estava percebendo também, a arbitragem hoje, ela tem brecha para ainda prevalecer naquilo que ela considera apropriado para um clube e para outro não. E como você está citando, né, a gente vê historicamente os clubes de maiores pesos ter uma prevalência e tudo mais. E aí eu vou citar, por exemplo, esse lance do Fortaleza, porque se você olhar o gesto do árbitro, do Wagner Magalhães, na hora que a bola é tirada, ele não marca nada. Ele quase meio que espera 1, 2 segundos, a bola já está saindo e ele, opa, pênalti. Assim, não é de maneira imediata que ele marca a penalidade. A bola já está saindo, ele leva 2 segundos e, opa, aquele lance lá então é pênalti. E dá para ver claramente pelo replay que o próprio Rony é que atrapalha o Caio de chutar a bola, de tirar a bola, entendeu? Foi falta do Rony. Falta do Rony, muito clara, entendeu? E que aí entra o outro detalhe, né? Que é esse detalhe que eu acho que essa é a margem onde a arbitragem está se apoiando. Teve o lance no Clássico Paulista, né? São Paulo e Corinthians, em que você vê que não há muita intensidade em algumas jogadas, que muitas vezes a arbitragem ou está marcando falta, ou está dando amarelo, ou marcando penalidade, como acontece. E essa margem muito leve para você imaginar que é pênalti ou se não é pênalti, geralmente não é, porque é um lance muito pequeno. Porque, por exemplo, logo depois teve um lance para o Fortaleza, né? Que foi, acho que o Hércules, que teve ali um leve empurrão. Eu não daria também falta, eu acho também jogada que segue, mas que é um lance que, por exemplo, no clássico de São Paulo e Corinthians, foi marcado uma penalidade em cima do Fagner, né? Exatamente um leve empurrão a ponto de olhar no replay, você olha o replay, tudo é muito aumentado e dá a penalidade. E aí é que tá, a partir do momento que esse leve empurrão você marca uma penalidade, o VAR não pode interferir, porque fica aquele lance, é um lance interpretativo. Ao mesmo tempo, se ele não marcar para uma equipe que geralmente não é vista dessa maneira, por exemplo, esse lance que eu citei, né, do próprio Hércules, se ele marca penalidade ali, certamente o Abel estaria maluco na beira do gramado e não sei o que, ia ser expulso, como geralmente é. E tudo isso, na verdade, é uma margem que a arbitragem tem para lances desse tipo. Lances que é muito no limite, é lance para seguir jogo, a arbitragem se aproveita para marcar uma penalidade quando é para um lado e meio que a vista ficar grossa do outro lado, assim, então deixa passar. E aí o VAR não pode se intrometer, porque não é um lance claro e objetivo. E nesse lance do pênalti, para mim, é um lance bem claro e objetivo do que o Rony faz antes da ação ali, que ele pode considerar que aquela perna do Alexandre derrubou, quando na prática é o jogador do Palmeiras que vem em encontro ao jogador do Fortaleza. Então, esse erro de arbitragem no início do jogo, a gente poderia até estar dizendo hoje aqui, o Palmeiras ganhou do Fortaleza por 3-0, porque o Fortaleza jogou mal, porque o Palmeiras soube conduzir o jogo, e isso é fácil, mas tão mais fácil. Isso, fica mais fácil de analisar. A gente analisa o si agora. Isso, porque aí é aquela coisa, mas se o Fortaleza tivesse tomado um gol aos 7 minutos. Pois é, mas se tivesse com um gol, de fato, o que aconteceu, né? Essa penalidade, ela condiciona o jogo. É a mesma coisa quando, por exemplo, no jogo que você dá um cartão amarelo no lance que sequer houve falta, por exemplo, um zagueiro, aconteceu, né, no jogo do Fortaleza, que é Ceballos e Tite tomaram amarelo contra o Grêmio, os dois jogaram o segundo tempo inteiro pendurados, e jogaram muito bem aqueles dois jogos, mas te coloca os jogadores dentro do jogo sob risco. A mesma coisa, a partir do momento que o Palmeiras abre o placar aos 7 minutos, tudo aquilo que já era muito complicado se torna melhor para o Palmeiras. Eu já estou jogando em casa, eu já tenho um gol na frente, vai ter um adversário que vai ter que sair para o jogo.
É tudo que o Palmeiras quer. O Palmeiras não é o Fluminense, que quer ter a bola, que quer sempre amassar o adversário. O Palmeiras, ele acha confortável deixar a bola com o adversário, mesmo jogando dentro de casa. Foi isso que ele fez. E aí já vou passar de novo para você, para a gente já entrar um pouco na partida. Eu senti que o Fortaleza no primeiro tempo, como você falou, emocionalmente sentiu esse gol, logo na sequência toma o segundo. No primeiro tempo tem essa instabilidade, que não consegue agredir mesmo tendo mais posse da bola. E aí você viu que depois no segundo tempo o Fortaleza até tentou, né? Acho que voltou um pouco zerado, jogou ali razoavelmente bem, teve algumas chances, mas acabou já no minuto final tomando o terceiro gol. Então eu queria que você entrasse mais na partida em si, do que você observou, das escolhas que o Vojvoda fez para time titular, as opções que ele fez ali vindo do banco. Fala um pouco do jogo. Minhoca, eu queria só comentar uma coisa antes disso, cara. Beleza. Porque a gente está aqui se atentando só ao pênalti, mas houveram outros momentos. Não é só o lance do Hércules. Houveram outros momentos. Uma bola perdida na intermediária, onde o Pikachu faz a falta na intermediária. Eu acho que travou aqui para mim? Não, tá ok, você tá ok. Beleza, porque para mim tá travada a imagem. Peço desculpas. Teve uma jogada na intermediária que o Pikachu faz uma falta. Ele disse que o Pikachu parou um contra-ataque, mesmo com 6 jogadores do Fortaleza atrás do Pikachu. E o Pikachu foi amarelado com 12 minutos de jogo. Aí ainda no primeiro tempo, o Romarinho sai num contragolpe. Realmente iam entrar 3 contra 3 do Fortaleza. O cara para a jogada, mas não tem cartão, jogador do Palmeiras. Isso 10 minutos depois, né? Cara, teve outro lance do Romarinho, que ele passa por 3, 4 jogadores do Palmeiras, ele entra na frente da área com o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, em momento algum, vai na bola, ele vai completamente no corpo do Romarinho. Ele não deu falta. E houveram outros vários momentos desses. Isso mina a confiança do time durante o jogo. Mina completamente. Então, cara, quando eu peguei a escalação do jogo, voltando para a partida, eu olhei assim, cara, não é o melhor que a gente tem. Não é o melhor que a gente tem. Não sei como fisicamente estava o Caleb. Acredito que o Moisés não tivesse bem fisicamente. Acho que não conseguiria começar o jogo. O Lucero foi para o jogo, mas eu acho que ele ainda não está bem fisicamente. Eu ainda acho ele um pouco pesado. Em alguns momentos ele perdeu corridas onde ele normalmente não perderia. Acho que ele ainda tá ali para voltar na melhor forma, né? E o Fortaleza sobrou, por exemplo, na lateral esquerda, não tinha o Pacheco, que se lesionou por uma entrada que o juiz não deu cartão amarelo no jogo passado contra o Grêmio. Não podia ter o Lucas Esteves, que provavelmente não vai ficar. O Fortaleza está trazendo não só um, mas como 2 jogadores ali para aquela região do gramado. E aí entrou o Lucas Crispim, que não fez um jogo ruim. Acho que foi até bem. E muita gente está dizendo que o Fortaleza jogou num 3-5-2. O Fortaleza não jogou no 3-5-2 em momento algum do jogo. Linha de 4. Linha de 4 o jogo inteiro. Lucas Crispim foi lateral esquerdo o jogo todo. E depois o Tinga foi para lá. O Tinga que jogou dessa forma algumas vezes na carreira, até no próprio Fortaleza com o Chamusca lá em 2015. A gente teve alguns momentos do Tinga como lateral esquerdo, né? Por pura necessidade, né? Então o Fortaleza jogou em muitos momentos o Fortaleza jogava até no 4-5-1, né? O Hércules às vezes fazia ali aquele jogador homem flecha mais ofensivo até, numa linha de 3, né? Aquela linha de 3, onde tinha o Pikachu mais à direita e o Romarinho mais à esquerda. Depois ele até trocou um pouco, trouxe o Romarinho um pouco mais aqui para a faixa central. O Romarinho estava muito bem marcado pelo Mike. Acho que até foi o melhor momento do Romarinho no jogo, ainda no primeiro tempo. Depois que ele voltou mais para a esquerda, ele voltou a ficar encaixotado, começou a errar muito essas jogadas de novo, especialmente jogadas lá no início, né? Ele estava bem marcado. Então, a gente jogou bem tranquilo, né? Nesse sentido, o Fortaleza, eu não acho que tenha sido assim que a escalação, porque o Fortaleza não tinha o melhor, não era o que ele tinha de melhor, mas também não era o pior que ele tinha. Tava o Tinga, tava o Brits, tava o Tite, o lateral esquerdo tava quem podia estar jogando.
tava ali o Caio Alexandre, tava o Hércules, tava o Lucero, tudo bem, podia ter ido Caleb, o Moisés eu acho que não tinha condições físicas, o Pochettino talvez pudesse ter começado. Eu acho que justamente o fato dele ter querer começar com o Zanocelo, por 2 motivos. O Zanocelo, não sei se prestaram atenção, mas o Zanocelo foi o primeiro homem do meio campo, justamente para desafogar o Caio Alexandre. E em muitos momentos, especialmente ali depois dos 20 minutos do primeiro tempo, isso funcionou. Isso funcionou mesmo. Eu acho que ele demorou um pouco em algumas substituições. Eu acho que ele demorou um pouco. Acho que podia ter feito um pouco antes. Eu acho que depois do 2-0, inclusive, eu pensei muito assim. Eu pensei muito na situação, acho que ele podia entrar com o Sacha no lugar do Zanocelo e o Caleb no lugar do Pikachu. Liberar um pouco mais o Caio, né? Liberar o Caio e dar um reforço maior e ganhar o Caleb no 1-1 e tentar mesmo ver se sai alguma coisa diferente depois, no decorrer da partida, entrar ali com o Moisés e tudo mais, o Pochettino um pouco mais avançado no lugar do Hércules, mas foi coisas dele, né? Eu acho que não tem muito o que criticar, porque ao mesmo momento que a gente jogou com o Palmeiras, hoje a gente vai jogar daqui a 3 dias de novo, daqui a 3 dias já tem que jogar contra o América Mineiro em Minas. Daqui a 3 dias tem o América Mineiro em Minas. Outro jogo importante, numa competição de Fortaleza já não ganha 3 partidas. Onde o Fortaleza começou no início da semana passada como vice-líder e hoje já está em 8º lugar. Tudo bem, começo da temporada. Mas é um jogo que o Fortaleza tem que vencer também. Ele só está empatando, ele tem que vencer um jogo, ele precisa dessa confiança. Ele é uma situação dele. E depois disso já tem o São Lourenço semana que vem. Na próxima quarta-feira já tem o São Lourenço aqui. É uma rotina ensandecida de jogos e de viagens e de partidas decisivas, de grandes confrontos. O Fortaleza, ele vai ter agora. Uma coisa que me tranquiliza nesse momento, Minhoca, do jogo que a Copa do Brasil ela perde um pouco da força nesse momento, né? A Copa do Brasil ela perde um pouco da força. Ele estava muito... como eu posso dizer? Estava até muito vivo até os 44 do segundo tempo. Foi um lance até bem juvenil do Tinga, né? Mas resume bem o psicológico do Fortaleza no jogo. Cara, resume bem o psicológico. A formação que já tinha tido um quase gol, né? Que até o João Ricardo contou com um pouco de sorte, que a bola bate na trave e volta para a mão dele e tal. Já ali acho que foi a cabeçada do Veiga, né? Que um contra-ataque do Palmeiras, que curiosamente nesse lance eu vi, cara, o Fortaleza não tá com perna para voltar. Vai pro ataque se perder a bola. Assim, o Palmeiras jogou quarta-feira passada contra o Grêmio em casa, jogou no sábado em casa e hoje jogou de novo em casa. O Fortaleza esteve na quinta-feira passada aqui em Fortaleza, foi para Porto Alegre jogar no domingo, quando o Palmeiras estava descansando. E aí, só para entrar um pouquinho, Lucas, sempre foi minha preocupação. Quando eu começava sempre a pensar nesse jogo, eu falei, cara, só tá aumentando o obstáculo do Fortaleza. Hoje, quando o Graziani me perguntou na rádio, e aí, Minhoca, o que é que você acha do jogo hoje? Já para encerrar o programa, né? Eu cheguei a falar, eu acho que vai dar Palmeiras. Assim, o Palmeiras já era favorito para esse jogo. Joga em casa, vem numa sequência dentro de casa. Apesar de ter empatado com o Bragantino, se você olha o que foi a partida, o Palmeiras foi muito mais próximo de vencer do que o Bragantino, que conseguiu segurar. E eu acho que o jogo, pelo fato desse gol logo muito cedo, eu não sei até quando o Fortaleza ia conseguir resistir o Palmeiras. Eu não sei. Essa bola aérea que a gente citou, né, já vem falando há um tempo, uma hora o Fortaleza podia acabar entregando. Então, eu até entendo, muita gente está citando aqui a questão da escalação do Zanocelo, a questão... Eu não acho que o problema foi simplesmente esse, até porque, como eu costumo falar, não é só jogar. Muitas vezes é a cabeça para cada jogo. E eu tinha destacado isso em abril. Eu falei, olha, quando eu falei isso, não era nem pensando no Palmeiras, que o sorteio da Copa do Brasil... Aliás, o Fortaleza não tinha nem passado pelo Águia. Acho que não tinha nem jogado a partida contra o Águia. Eu estava, olha, a sequência que vai ser Corinthians fora, São Paulo em casa, Grêmio fora, vai ser pesada. E acrescentou nessa sequência que eu considerava mais pesada o Grêmio. Claro que o Corinthians piorou naquele tempo que eu falei para cá, e o Fortaleza teve chances de vencer. O São Paulo trocou de técnico, né? Melhorou na troca da saída do Ceni pelo Dorival e poderia, né? Deu para ver o Fortaleza
tentando e acabou não conseguindo. E no jogo contra o Grêmio também, né? Acabou caindo daquela projeção que a gente fazia antes do campeonato. Mas o jogo do Palmeiras não. O Palmeiras não estava em crise. O Palmeiras não estava com problemas. O Palmeiras vinha naquilo apresentando que todo mundo sabe. E o Fortaleza não. O Fortaleza vinha de 3 empates seguidos, vinha de 2 jogos sem marcar, né? É o terceiro jogo seguido agora que o Fortaleza não marca. Então, esse contexto, quando eu comecei a ver o desenho dessa partida, eu falei, eu só espero que o Fortaleza consiga terminar vivo desse jogo, com a possibilidade de ter público, né, no jogo da volta, né, de ter um engajamento, por mais que fosse 2 gols de diferença, se fizesse um gol e não sei o quê. Agora, Luca, me parece que a situação é deixar realmente a Copa do Brasil de lado. Você não vai conseguir fazer isso contra um Palmeiras, não vai, assim. E eu acho que é até bom de Muito maneira difícil. mais... Não, tipo assim, para a gente não dizer que é impossível, a gente vai dizer que é quase impossível isso acontecer. Mas eu acho que tem que ser olhado de maneira racional, porque como o Fortaleza ainda tem 7 jogos ainda a disputar, até a parada da data FIFA, o último jogo do Fortaleza é dia 10 de junho, o Fortaleza vai ter, entre os 2 jogos do Palmeiras, 2 adversários na Série A, que é fundamental o Fortaleza fazer 6 pontos. 2 jogos em casa. Ele vai para esse jogo contra o América, fora de casa no sábado, ainda, né? Só tendo... que eu acho que esse é o 4º jogo do Fortaleza, com intervalo de 3 jogos apenas, né? Que é um descanso, um treino e Cara, jogo. Um descanso, um é treino e jogo. surreal, cara. É surreal, cara. E aí é que tá. É isso que eu tô dizendo. Isso pesa, gente. Isso pesa. O Zanocelo hoje talvez tenha sido escolhido, que o pessoal, poderia ter colocado o Zé? Poderia ter colocado o Zé. Eu mesmo falei do último jogo que eu acho que o Vojvoda perdeu uma janela de descansar o Caio, por exemplo. Que me parece, eu não diria nem desgastado fisicamente, é desgastado psicologicamente. Daquilo que a gente sabe que o Caio pode apresentar, nos últimos jogos ele não está conseguindo dar a melhor dinâmica que a gente observa no Caio. Então, acho que é nesse aspecto que o Fortaleza está naquele limite. O jogo contra o América Mineiro, no final de semana, por mais que o América Mineiro seja uma lanterna, não acho que vai ser um jogo tão simples assim. O América Mineiro, acho que até confirmou que Venceu a vitória... agora. 1-0. 2-0, aliás, até 2-0, fez 2 gols ainda. Fez 2 gols, ou seja, tinha feito um gol e agora fez o segundo gol. É uma equipe que está confiante, ganha uma partida e vai agora olhar para esse jogo do Fortaleza. Ó, o jogo para agora a gente conseguir a primeira vitória na Série A é agora contra o Fortaleza, que vem de 3 jogos. Então, assim, o cenário, em algum momento o Fortaleza ia mostrar uma queda de rendimento. O Palmeiras vai ter uma hora que vai ter uma queda de rendimento. O Flamengo hoje vive uma queda de rendimento principalmente no seu setor defensivo. Todas as equipes vão oscilar. E esse momento do Fortaleza, uma hora ia chegar. Então, não acho que a gente só falar da questão do elenco seja uma questão do desempenho apenas. Tem a questão também do desgaste. Eu acho que isso fica um pouco atrelado também com essas... Pô, o Fortaleza não consegue passar 3 dias no local, pô. 2, no terceiro dia tá jogando e no quarto já estava indo para outro canto. Então, esse ponto eu acho que pesa muito contra o Fortaleza e que, quando voltar para esses 4 jogos em casa, que é São Lourenço, para garantir a classificação e, quem sabe, já garantir a primeira colocação do grupo. Esse é o jogo mais importante dos próximos, desse resto de janela agora. Porque se vence o São Lourenço, viaja para a Venezuela. Sim, não, exatamente, que é mais tranquilo e tudo mais. Tranquilo. E é por isso que eu acho que esse jogo da volta contra o Palmeiras, ele tem que ser considerado um jogo de descarte. Porque entre o jogo do Palmeiras, você vai ter o Vasco, primeiramente, que é entre São Lourenço e Palmeiras, e depois você vai ter o Bahia. Então, assim, são 2 jogos onde o Fortaleza precisa tirar aqueles 2 empates em casa contra Inter e São Paulo e aproveitar esse momento. E eu acho que o respiro está exatamente aí. Então, eu queria que você falasse também sobre esse restante, né, de jogos que ainda tem para o Fortaleza, que o Fortaleza fecha com 2 jogos fora de casa, que vai jogar na Venezuela e termina contra o Botafogo fora de casa, dia 10 de junho, que é para pausa para a data FIFA. Cara, é uma sacanagem, né? O Fortaleza vai ser da Venezuela e vai pro Rio, velho. E não é Venezuela Caracas, não. É Venezuela... Venezuela interior da Venezuela. Interior, sim, tipo quase Juazeiro do Norte. Cara, é surreal, velho. É muito jogo, é muito jogo. Cara, e a CBF parece que faz de propósito. Eu acho que, cara, o jogo mais importante para mim, sabe, Minhoca, é o jogo do São Lourenço. Porque o jogo do São... Eu sou daqueles aqui que sou adepto do Fortaleza fazer o máximo de pontos na primeira fase para
tentar decidindo em casa e tal, poder se programar bem na Sul-Americana. E especialmente passar em primeiro para não ter que jogar 2 jogos a mais. Né? Então, por que esse jogo do São Lourenço é tão importante? Porque se o Fortaleza vence o São Lourenço, pelo menos o primeiro jogo na Venezuela, o Fortaleza conseguiria pelo menos mandar, por exemplo, a galera que jogou contra o Águia, lá em Belém. Conseguiria jogar manda o Zanocelo, o Guilherme, Bernardo Chapo, o Bernardo Chapo, vai o Alex Vinícius, Amorim para jogar um joguinho sul-americano. Roda a galera que não tá jogando tanto. Né, que tá viajando, mas não tá rodando, que cansa pra caramba também. Porque treina, joga, não sei o quê, concentra, cansa, também cansa. Né? Então, o Fortaleza, esse é o jogo mais importante, especialmente porque coloca nas cordas o rival direto, que vai ter que segurar os outros dois. O Fortaleza, ele até aqui, ele tá tendo um ano dentro do que se esperava dele. Né? Ele foi pentacampeão cearense, caiu nas semifinais da Copa do Nordeste, poderia ter ido mais longe, mas olhando essa loucura de calendário que está até agora, o Fortaleza não ia ter nem o descanso dos 10 dias que vai ter se tivesse chegado na final da Copa do Nordeste, pensando por esse lado. Ele está ali, líder do seu grupo na Sul-Americana, 3 jogos, 3 vitórias. Né? O Fortaleza pegou o principal time do país nos últimos 3 anos, perdeu, não jogou bem, não jogou, para falar a verdade, mas a gente sabe que seria muito complicado, e tá ali invicto no Brasileiro, tendo 2 vitórias e 4 empates, mas 4 empates que a gente olha e diz, pô, cara, a gente podia ter vencido esse jogo. Então, cara, eu fico assim pensando, é muito complicado pra gente aqui fazer, já é muito difícil pra gente aqui querer disputar títulos. E disputar mais de uma competição com força é ainda mais difícil. O Fortaleza, ele não pegou um adversário muito acessível, por exemplo, como em 2021, que ele chegou na semifinal. Em 2021, quando ele chegou na semifinal, ele pegou o CRB nesse momento. Com todo respeito ao CRB, mas é muito melhor pegar o CRB do que o Palmeiras. Ano passado, o Fortaleza enfrentou o São Paulo. Se eu não tenho engano. São Paulo não. Não, nessa fase foi o Ceará. Foi o Ceará, pegou o Ceará. Desculpa, eu confundi em 2020 com 2021, mas 2021 já foi nas quartas. Foi contra São Paulo, isso. São Paulo. Mas ano passado foi o Ceará. Grande clássico, jogos difíceis, mas ainda assim é um adversário mais acessível que o Palmeiras. Então é muito difícil. Era muito difícil para o Fortaleza passar. Mesmo sem nada do que aconteceu hoje, já seria muito difícil. Pelo calendário surreal, pela questão das viagens, por tudo era muito difícil. Então, saber bem, fazer o planejamento bem para os jogos da frente, que vem por aí, para o jogo de sábado, cara, o Fortaleza vai ter um dia de descanso pela primeira vez em 3 semanas. Vai ser domingo. Uma vez, pela primeira vez em 3 semanas, o Fortaleza vai descansar. Então, cara, é complicado, é difícil. O Fortaleza vai ter uma leva bem grande. E acho que nem todo jogador vai conseguir descansar entre o dia 10 e o dia 20, né? Porque eu tô sentindo que alguém do Fortaleza vai estar nessa lista aí. Que vem para os jogos de. Tô sentindo que alguém do Fortaleza vai nessa lista. Essas lesões que começaram a aparecer, o Diego Santos até falando aqui, nessa questão do planejamento, né? Não consegue decifrar muitas vezes a prioridade do time. Eu acho que mesmo isso, sabe, Diego, que comentou aí, viajar também cansa, né? Assim, eu tô comentando os jogos aqui, eu vou pro estúdio da rádio, pô, comentar, volto para cá, faço a live, e tem hora que cansa, pô. Tô fazendo o jogo do Fortaleza, o jogo do Ceará e tudo mais. E para jogador pesa também, pô. Viagem desgasta, né? As viagens do Fortaleza não são viagens, por exemplo, o América Mineiro, que é o próximo adversário do Fortaleza, ele jogou em casa hoje. Ele não vai sair de Minas, né? Ele jogou hoje, venceu e joga, por exemplo, jogou mais tarde que o Fortaleza, mas o Fortaleza ainda vai ter uma viagem, né? Tem um desgaste, isso, o deslocamento. E não viaja hoje, viaja amanhã. Viaja amanhã, exatamente. Viaja depois de treino. Isso, na quinta-feira. Então, assim, é complicado até porque o Fortaleza completou agora, Luca, como eu estava dizendo, 27 jogos, jogando no meio de semana e final de semana. O máximo de que o Fortaleza conseguiu dar aquela folguinha foi joga numa terça e joga no domingo, ou joga no sábado para jogar numa quinta, entendeu?
que aí ganha 5 dias de diferença de um jogo para o outro. Mas mesmo assim, é um final de semana e o meio de semana. É um final de semana e o meio de semana. Então é muito complicado para uma equipe que, mesmo tendo se reforçado, não acho que o elenco do Fortaleza é ruim. Acho que o Lucas Esteves deve ser o jogador que deve sair, até porque o Fortaleza já está, né, pré-negociando aí com o jogador argentino. Como é o nome dele? É Gonzalo? Como é o nome do rapaz? Tem dois, é o Esquivel, né? É. E o rapaz lá de Ibiza, né? De Ibiza. O cara vai trocar Ibiza por Fortaleza. O cara tá Mas, pô, bem. Ibiza foi rebaixado para terceiro e espanhola, né, pô? Mas, não, eu tô falando da praia mesmo, né? Não é nem do clube, não. Não, essas coisas todas não. Superestimado. É. Sou muito mais Mas, meu cumbuquinho aqui, que agora não tem mais barraca, que derrubaram as barracas aqui do cumbuco. derrubado, pois é. Mas, enfim, agora vamos falar um pouco dos destaques da partida, Luca. Até porque eu acho que esse é um ponto, né, É que o difícil, Fortaleza hein? é difícil, porque, assim, eu vejo que teve jogadores que conseguiram competir. Eu acho que uma coisa que não dá para negar no Fortaleza, e eu entendo muitas vezes a frustração do torcedor, aquela coisa, o torcedor do Fortaleza não pode muitas vezes reclamar, porque é o lance que acontece muitas vezes quando o time tá bem, entendeu? Quando vem uma leve queda, aí já vem um pouco do desespero, entendeu? Lembrou muito 2021, aquele primeiro turno absurdo, aí teve aquela sequência, jogadores lesionados, Pikachu, Crispim e tudo mais, e aí o cara que já estava assim, vamos perder a vaga na Libertadores, não vamos ganhar, bastou ter uma vitória, aquela vitória sobre o Juventude, tá vendo, somos os melhores e tudo mais. Então acho que Do o Juventude a torcedor... gente foi confirmar o Libertadores, pô. Isso, né, isso que eu estou dizendo, que aí o É. cara já vem de novo tudo à tona, aquela questão de confiar na equipe, né? Então, acho que é muito importante a gente falar de maneira mais ponderada para o torcedor entender que vai acontecer percalços, né? Se você olha até mesmo aquele mês de abril do Fortaleza maravilhoso como foi, com o pentacampeonato, 100% de aproveitamento na Sul-Americana, teve jogos ali que o Fortaleza não esteve tão bem na partida, mas que ganhou. O jogo contra o São Lourenço não foi um jogo de encher os olhos do Fortaleza, mas aí o contexto do resultado faz com que a gente olhe para essa partida. Olha, o Fortaleza fez a estratégia certa, conseguiu segurar o máximo que pôde, até conseguir o gol no final. Mas não era que o Fortaleza jogou para vencer. Eu acho que ele jogou até mesmo para segurar o resultado. O que eu acho que ele estava pensando fazer isso contra o Palmeiras. A questão que ao tomar o primeiro gol, toma o segundo, tenta fazer, diminuir o placar, acaba tomando o terceiro já no final da partida e praticamente, né, meio que dá adeus. Mas eu queria que você falasse aí de quem te chamou a atenção, né, pelo lado positivo, quem te decepcionou na partida de hoje, para que você falasse aí, depois eu dou meu pitaco também do que eu observei. Cara, eu acho que ninguém teve. Acho que só teve um jogador que realmente teve uma prestação realmente positiva em praticamente toda a partida, foi o Tite. Acho que ele foi bem, apesar do resultado, acho que ele fez uma boa partida. De resto, acho que o pessoal até não tem tanta culpa por hoje. Mas assim, Luca, positivo, acho que o Tite. rapidinho. A tua internet começou a dar aquela falhada daquele dia lá. Eu não sei o que é que tu fez no Beleza. domingo, já vai aí naquele teu plano lá. Vamos lá, eu vou fazer Que aqui aí pra você. qualquer coisa, tá. Eu vou logo dar o meu pitaco aqui, certo? E aí, enquanto isso, tu vai tentando organizar o áudio. Para mim, assim, eu sei que muita gente não gostou da escalação do Zanocelo, mas eu gostei da dinâmica. O que eu achei que muitas vezes não estava bem sincronizado era essa saída de bola, porque o Caio baixa mais para ajudar os zagueiros e às vezes o Zanocelo fazia a mesma coisa. Eu acho que os dois desempenharam bem esse papel. Eu gostei da partida do Zanocelo. Não é um jogador de tanta pegada, mas eu não acho que o problema do Fortaleza foi esse, porque o Palmeiras deixou a bola com o Palmeiras, deixou a bola com o Fortaleza. E deu para ver que o Zanocelo era uma peça importante para girar essa bola. O que eu senti muitas vezes é que esbarrava muitas vezes no Lucero, quando a bola chegava e ele não conseguia desenvolver muito bem. Então, acho que o Zanocelo, para mim, foi um do lado positivo. Acho que é um jogador que ele não tem tanta intensidade, mas ele tem muita qualidade de passe. Gira muito bem para, né, tentar inverter a jogada, para mudar um pouco o lado do jogo. Acho que ele foi uma peça importante. Outro jogador também que eu acabei gostando, novamente, né, o Tite fez 2 jogadas de ataque no segundo tempo que foi, como eu falei no domingo, né, Luca? Que eu falei que é praticamente o Lúcio, né? Pegou a bola, saiu, fez ali o 1-2, recebeu na entrada da área, chutou, tudo bem que não foi um chute lá, essas coisas, os 2 chutes que ele deu, mas é o zagueiro ainda que prevalece muito. Claro que teve, acho que na jogada do terceiro gol ele estava bem
assim, bola aérea, muitas vezes você não vai ver o Tite bem posicionado, né? Acho que ele estava um pouco mal posicionado na jogada, estava meio distante, deixou o Tinga sozinho ali para, enfim, impedir o cruzamento. Mas o Tite vai entrar nesse destaque positivo, e eu não sei se eu consigo olhar de maneira mais destacada, porque acho que o Crispim fez uma partida ok, mas não a ponto de chamar tanta atenção. Assim. O Caio também já dá para entregar mais. Eu acho que eu vou acabar ficando com o João Ricardo mais uma vez, porque eu acho que o João Ricardo teve momentos que conseguiu segurar bem, né? Algumas defesas, teve uma que ele teve que tirar com o pé, uma bola que quase escapa ali. Acho que o terceiro que eu coloco é o João Ricardo. E, enfim, aí você cita aí os seus positivos, depois eu cito os negativos. Cara, eu vou citar um positivo, que é o Tite. Só ele, eu acho que o resto, assim... Eu até pensei em citar o Romarinho, sabe? Mas o Romarinho teve momentos muito bons e muito ruins dentro da partida. Mas os momentos bons dele, ele quase entrou no positivo. Mas eu acho que não foi o suficiente, eu vou ficar só com o Tite mesmo. Fez uma boa partida. Se não fosse para ele, o 3-0 seria mínimo, né? Que poderia ter sido a partida de hoje. Então fico só com o Tite mesmo. Thiago. Luca tá travando muito ainda o áudio. Tá com um problema. Mas, enfim, e o lado negativo, cara, eu não vou citar o Crispim, mesmo ele, assim, não foi tão relevante no jogo, mas eu acho que o papel dele, muitas vezes, hoje era mais de fechar espaço, né? E eu acho que ele foi até bem nesse aspecto. Acho que o Hércules chegou a ajudar muito em recuperação de bola, mas eu acho que o setor ofensivo dele ficou a desejar. O Palmeiras é uma equipe que, quando precisa marcar, vai marcar muito bem. O Palmeiras fez exatamente tudo que aconteceu no jogo foi do jeito que o Abel deve ter pensado. Vou fazer o 2-0, não vou me expor, tá bom esse 2-0. Se der para fazer o terceiro, a gente faz o 3-0, mas não tá mal o resultado. Então o Palmeiras em nenhum momento pensou, tipo assim, eu vou lá e vou acabar logo com esse jogo. Não, eu vou esperar para ver qual é. E se por acaso aparecer uma oportunidade, vou fazer o terceiro, que acabou fazendo o terceiro, poderia ter feito até antes. Mas a partida do Tinga, novamente, assim, acho que ele até se esforçou muito, mas tecnicamente, né, algumas jogadas, eu acho que ele chegou atrapalhando muito. O Lucero foi outro jogador que sentiu muito a partida. Acho que ele atrapalhou muito o setor ofensivo. Eu teria talvez pensado em colocar ele ali no meio, tirado ele por um momento da partida. O Moisés, por exemplo, deu para ver que quando entrou, o Palmeiras, obviamente, já sabia da qualidade do Moisés, fez uma marcação especial, já estava fazendo em cima do Romarinho, ia manter em cima do Moisés. Teve ainda uma chance ali, uma bola que tentou pegar de voleio, quando estava no 3-0, mas era uma bola difícil. E os outros, assim, o Caleb entrou também, tentou ajudar mais na marcação, não criou tanta jogada ofensiva. Acho que sempre faltava um detalhezinho a mais para o Fortaleza concluir a jogada com mais precisão, né? Mas eu acho que é muito isso, por conta do desgaste. O time já começa, as tomadas de decisões em campo já não são as melhores, né? E é bom lembrar, uma coisa que eu sempre cito, né? Muitas vezes é um jogador que vem com a cabeça mais fresca. Aquela troca que o Fortaleza fez, né? Aquelas contratações que o Fortaleza fez na segunda janela, para mim foi determinante. Era muito jogador que estava ali para dar um fôlego. E todos os jogadores todos também não, né? Exagero, mas pelo menos ali 4 a 5 jogadores chegaram com status de titular e tinham qualidade para isso, né? Pedro Rocha, Caio Alexandre, Galhardo, Brits e tal, o próprio, enfim, Otero em algum momento. E eu acho que isso às vezes vai desgastando, o grupo vai ficando mais cansado. E isso eu acho que acaba transpassando um pouco com os jogadores. Quer tentar uma última tentativa aí para citar o teu? Tá me ouvindo? Tá travando. Tá ok? Tá travando. Então, vamos embora. Falou, boa noite. Então é isso. Obrigado, Luca. Wagner Nascimento foi pior, vai ser só ele e pronto. Exatamente. Concordo plenamente. Foi o que mais acabou dando outra dinâmica.